Olá pessoal, eu sou a Loiane. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal, numa espécie de bate-papo. São vídeos mais informais para que eu possa trazer algumas atualizações para vocês, falar de eventos, novidades do mercado, enfim. Outros canais aqui do YouTube já fazem esse tipo de vídeo e é particularmente um formato de vídeo que eu gosto muito de assistir, então talvez também seja interessante trazer aqui para o canal. E para iniciar essa série, hoje eu vou fazer um resumo do que aconteceu no Microsoft Build, que foi o evento anual da Microsoft que aconteceu no mês passado, em maio, em Seattle, nos Estados Unidos. E aqui do Brasil foram convidados algumas pessoas técnicas da comunidade open source também. Aqui do Brasil, algumas pessoas da comunidade foram convidadas para poder fazer parte dessa caravana. Eu tive a imensa sorte de ser uma dessas pessoas, juntamente com o André Curvelo, de IoT de Campinas, o William Grazel, que é coordenador do Meetup Angular São Paulo, e a Cíntia Zanoni, que também é evangelista técnica na Microsoft. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, em alguns temas diferentes. Eu tenho aqui a minha colinha, então eu vou falar do tour privado que a gente fez pelo campus da Microsoft, sobre os keynotes do Microsoft Build, né, as novidades que foram apresentadas, as coisas que me chamaram mais atenção como desenvolvedora, algumas discussões que nós tivemos também com algumas pessoas que trabalham da Microsoft e os stands onde eu pude aprender bastante sobre Cordova, o Visual Studio Code, TypeScript e também sobre Angular. Então eu vou trazer algumas dicas também no final desse vídeo sobre tecnologias que é pra gente ficar ligado e estudar, que com certeza vão ser assuntos importantes que a gente precisa ter no nosso currículo também. Então, para começar, o nosso grupo, não só aqui do Brasil, mas de pessoas de outras partes do mundo também, nós tivemos acesso a um tour privado no campus da Microsoft um dia antes do evento. Então, visitamos alguns prédios da Microsoft e uma das experiências que nós tivemos foi o HoloLens Experience, aquele óculos de realidade de holograma da Microsoft. Não é realidade virtual, é um pouco diferente. Na verdade, a Microsoft é a primeira do mercado que tem esse tipo de produto. E eles apresentaram algumas demonstrações na área de entretenimento, que foi muito bacana. Também para a indústria, né, grandes corporações, seja como dono de grandes corporações, né, para você fazer o design dos seus produtos, ou também como consumidor, para você conseguir também customizar um produto que você deseja comprar, como por exemplo um carro. E também como usuário final, né? Você, a gente que está acostumado também, além de trabalhar com tecnologia, consumir também esses produtos de tecnologia, o que é uma coisa muito legal. Uma coisa que me chamou muita atenção durante as demonstrações do HoloLens foi a maneira com que as pessoas que iriam apresentar a demo pra gente, como elas estavam se introduzindo, se apresentando. Então eles sempre falavam, eu sou engenheiro de software de hologramas, ou eu sou desenvolvedor de hologramas, ou eu sou design de hologramas. Então isso é uma coisa muito bacana, até que eu queria chamar a atenção de vocês, pra gente ficar de olho também nessas coisas novas que estão saindo no mercado, porque pode ser uma oportunidade pra gente que trabalha com TI, principalmente nessa área de desenvolvimento de software, porque esse é um produto novo e é um segmento novo de mercado também. E ficar de olho nesses produtos novos é super importante pra gente que trabalha com TI, principalmente porque isso pode significar ser um segmento novo de carreira. Então você pode se tornar um novo tipo de desenvolvedor, um novo tipo de designer, um novo tipo de tester, enfim, existe muita oportunidade que é criada quando esses produtos novos são lançados. Então vale a pena ficar de olho também. Um outro prédio que a gente visitou também foi o Centro de Inovação, onde a gente também pôde ver demonstrações de protótipos de produtos que podem ser lançados daqui a 5, 7, 10 anos. Isso foi uma coisa muito legal. Em algumas demonstrações a gente meio que sentiu em filmes de ficção científica, mas que são produtos que realmente no futuro próximo pode se tornar realidade. E uma das coisas também que me chamou a atenção durante essa demonstração, que eu acho importante passar para vocês também, é a parte de inteligência artificial. Inclusive, essa é uma coisa que eu vi muito nos anúncios dos keynotes que aconteceram durante o evento. Está se criando uma demanda muito grande nessa área de inovação com inteligência artificial, machine learning, data mining, enfim. Então pode também ser uma escolha de carreira, principalmente se você ainda estiver estudando, estiver fazendo uma faculdade ou está pensando em iniciar a carreira em TI. É uma área super legal, então fique de olho também, porque as empresas estão cada vez mais utilizando inteligência artificial nos seus produtos.
Bem, o segundo tópico desse vídeo, que foram a parte dos keynotes, o primeiro dia de keynote foram mais produtos e inovações que a Microsoft lançou no mercado, e o segundo dia de keynote foram mais produtos voltados para desenvolvedores e também para o público comum, né, os usuários, por exemplo, de Windows. Então, no primeiro dia, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do Cortana. O Cortana, ele é muito similar ao Alexa da Amazon e ao Google Home, porém a Microsoft está investindo muito nessa área de inteligência artificial, como acabei de falar para vocês. Então a parte para evitar acidentes de trabalho, por exemplo, que foi uma demonstração que eles fizeram, foi uma coisa super interessante. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os keynotes do dia 1 e do dia 2. Eu recomendo assistir porque é muito bacana a gente poder ter uma noção do que a gente pode fazer com tecnologia. E às vezes a gente acaba esquecendo que existem também outras áreas nesse mundo da tecnologia. E no segundo dia, além dos anúncios sobre o Windows, eles também fizeram alguns anúncios sobre o Visual Studio no Mac, que dá para você desenvolver Xamarin, por exemplo, e também projetos com C# no macOS, o que eu achei muito legal. Outro anúncio que eles fizeram também, que agora você pode fazer o download do Ubuntu direto do Windows Marketplace, então você consegue instalar o Ubuntu, vai também conseguir instalar o SUSE e o Fedora, ou seja, é legal pensar nessa maneira da gente utilizar dois sistemas operacionais no mesmo computador, sem precisar ficar configurando, dual boot, essas coisas. Então simplifica muito a nossa vida. Fizeram muitos anúncios também sobre o Azure Cloud, então inclusive trazer o MySQL para o cloud, que eu achei muito legal. A parte de replicamento de dados, isso é muito bacana. E um outro anúncio que fizeram também que eu achei super bacana, que é o Live Preview para os desenvolvedores Xamarin. Então, do próprio Visual Studio, você clica no botão, você tem um aplicativo instalado no seu celular, então você consegue fazer o preview com live reload e ir testando as funcionalidades que você está desenvolvendo no Visual Studio, né, no caso do Xamarin, e conseguir ver também essas funcionalidades diretamente no iOS ou no Android. Eu particularmente não desenvolvo no Xamarin, mas eu achei essa ideia fantástica porque como desenvolvedora híbrida, né, eu acabo desenvolvendo com Cordova, com Ionic, eu sei que é um parto, é uma dor enorme você ter que emular o seu projeto nos emuladores nativos ou até mesmo fazer o build para depois instalar. Isso acaba tomando muito nosso tempo. Então ter uma ferramenta dessa, acho que é muito bacana e economiza muito e adiciona produtividade quando a gente está desenvolvendo os nossos aplicativos. E o terceiro assunto sobre o build foram as discussões que a gente teve com pessoas que desenvolvem os produtos da Microsoft. Eu achei isso incrível, foi uma das partes que eu mais gostei do evento também. Então a gente teve discussões com o pessoal de cloud, né? Então o pessoal que trabalha ali diretamente desenvolvendo funcionalidades no Azure. A gente teve discussões e pôde dar feedback também para a área de Java no Azure. Uma das coisas que eu mais gostei do evento também foi essa questão de não ser tão focado, apesar de ser um evento da Microsoft, não foi um evento assim tão focado somente em produtos da Microsoft. É legal ver a empresa pensando também em integração com outros sistemas. Então foram vários produtos que se integram no iOS, no Android, no Linux e também com Java. Então é bem bacana ver uma empresa investindo nessa área de open source, investindo para que seus produtos funcionem também com outras plataformas, porque isso acaba abrangindo uma quantidade maior de usuários e eu acho isso super bacana. A gente também pôde ter discussões de web, então estavam lá as pessoas que trabalham no desenvolvimento do console, que seria um Developer Tools, igual a gente tem no Chrome, só que para o Microsoft Edge. Inclusive a gente deu bastante feedback, a gente conversou mais de meia hora com esse pessoal e a gente pôde falar o que a gente mais usa como desenvolvedor, né? Não só como usuário navegando na internet, mas também quando a gente vai desenvolver os nossos projetos de front-end, quando a gente vai debugar os nossos projetos de front-end, quais são as funcionalidades que a gente mais gosta de utilizar ou que a gente gostaria de utilizar e não tem disponível hoje. Então esse tipo de feedback, ter pessoas abertas a ouvir esse tipo de feedback também foi super importante e eu achei também o máximo. E nessa discussão também estavam as pessoas de PWA, né, que são as Progressive Web Apps, né, de como que tá essa parte conceitual, o que realmente é uma PWA. As empresas que mantêm browsers, elas têm uma ideia diferente do de PWA, quais são as funcionalidades que deve ter ou não. Então foi muito bacana também ter esse tipo de discussão e poder dar feedback. E nessa discussão também estava o criador do TypeScript, e o criador do TypeScript,
ele também foi um dos criadores do C# e do Pascal e do Delphi e Turbo Pascal. Então, poder ter contato, por exemplo, com uma pessoa dessa, eu quando iniciei a faculdade, isso tem quase 10 anos, eu comecei a programar com Pascal. Pascal foi a minha primeira linguagem e eu utilizava o Turbo Pascal. Então, poder encontrar pessoalmente uma pessoa que ajudou a criar um produto que eu usei lá atrás no início da minha carreira e utilizo hoje também, o TypeScript na parte de desenvolvimento para front-end, é uma das coisas que para mim não tem preço, é realmente uma oportunidade incrível. E a última parte, falar para vocês, também tinham stands no evento, então a gente pôde visitar os stands para poder pegar brinde, camiseta, adesivo, caneca e etc. Claro, né, faz parte de todo evento. E a gente visitou alguns stands, alguns me chamaram um pouco mais atenção, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro deles foi o do Cordova com Visual Studio Code. Então tinha um stand onde eles estavam demonstrando a funcionalidade de debugar aplicações Cordova dentro do próprio Visual Studio Code. Então isso é uma coisa muito legal porque essa parte de debugging em aplicações Cordova, isso inclui PhoneGap, Sencha Touch, jQuery Mobile, Ionic agora também, né? Ionic 2, Ionic 3. Essa é uma parte super interessante porque isso também é uma coisa que geralmente dá muito trabalho pra gente como desenvolvedor. Tem que colocar no aplicativo, tem que abrir o Safari, por exemplo, quando é iOS, tem que habilitar o debug, fazer o debug. Então a gente consegue debugar código de dentro do próprio Visual Studio Code, que eu achei muito legal. E uma outra coisa também que eles fizeram a demonstração pra gente foi como a gente consegue emular dentro do próprio Visual Studio Code, não utilizando o emulador nativo. Para quem fez o curso aqui do canal de PhoneGap e Cordova, eu mostrei para vocês uma extensão chamada Ripple. Antes ela era uma extensão do Chrome, depois ela acabou indo para o NPM e a Microsoft acabou desenvolvendo uma funcionalidade muito semelhante nesse plugin. Esse plugin se chama Cordova Tools e você pode instalar no Visual Studio Code se você estiver trabalhando também com Ionic, por exemplo, que é um framework que é mais utilizado hoje no desenvolvimento híbrido. E também tem para React Native, mas eu não acabei perguntando muito, já que a minha área não é tanto de React Native, mas sim mais de Cordova, agora com Ionic. Depois a gente foi no stand do Visual Studio Code e eles deram várias dicas pra gente. O Visual Studio Code hoje é o meu editor de texto favorito, ele é open source, ele é baseado no Atom e ele está disponível para Windows, Linux e Mac, então qualquer um pode utilizar. E eu gosto muito de utilizar ele, inclusive é o editor que a gente utiliza nas nossas aulas de Angular aqui do canal. Então eles deram várias dicas de coisas novas que estão saindo, de colaboração de projetos, uma coisa muito legal. Uma funcionalidade nova é que na configuração do projeto a gente pode até subir isso para o GitHub, que é você colocar quais são os plugins que você utiliza naquele projeto. E quando você faz o download do projeto, né, quando você faz o fork ou o clone do projeto para sua máquina, e você abre o projeto no Visual Studio Code, então ele já mostra uma barrinha, né, como se fosse um pop-up, se você quer instalar as extensões, né, os plugins do Visual Studio Code que são recomendados para utilizar com aquele projeto. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou fazer nos projetos do curso de Angular aqui do canal. Então o pessoal sempre pergunta, mas quais são os plugins que você está utilizando? Então se vocês abrirem no Visual Studio Code, vocês já vão instalar automaticamente todos os plugins juntamente com o projeto. Isso eu vou fazer nos próximos dias e vou atualizar o GitHub também. E uma outra coisa que a gente acabou explorando também durante essa sessão de demonstração, isso foi muito legal porque foi demonstração individual. Você chegava no stand para conversar com as pessoas que estavam lá. São pessoas que trabalham no time de desenvolvimento, então estão relacionadas diretamente ao produto, conhecem muito bem o produto a fundo, então foi muito legal poder obter essa dica dessas pessoas. Uma outra dica foi uma funcionalidade também adicionada recentemente, que é a possibilidade de você criar uma coleção de plugins que você gosta. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com PHP pode criar uma extensão de plugins que você recomenda para trabalhar com PHP no Visual Studio Code. Depois do evento, eu acabei criando duas extensões. Eu criei uma de Angular, que é o que eu utilizo bastante, e criei também uma de Ionic, que também já está disponível lá no Marketplace do Visual Studio Code. É gratuito e vocês podem baixar. Inclusive, é um passo até mais fácil, porque se eu não me engano foi na aula 8 do curso de Angular que eu fiz
uma aula explicando todos os plugins. E acontece que eu já fui adicionando mais plugins na lista de plugins que eu utilizo. Então você pode ir no Visual Studio Code, na parte de extensões, procurar por Loiane e vocês vão encontrar duas coleções, uma de Angular e de Ionic, e você instalando, vocês vão ter todos os plugins também que eu utilizo atualmente. E se no futuro eu adicionar mais plugins, vocês atualizam a extensão e acabam instalando também os outros plugins que eu adicionei nesse pacote. Isso é uma coisa que eu achei muito legal também. E quando a gente estava ali conversando, na verdade a gente voltou no segundo dia para poder pegar uns adesivos ali no stand. A gente chegou lá no stand, pediu o adesivo e o rapaz perguntou: mas vocês não querem um tour, não querem saber mais sobre o produto? A gente falou: não, a gente já veio aqui ontem, a gente já conversou com vocês, era um outro rapaz que tinha explicado pra gente e acabou perguntando: então o que foi que vocês aprenderam? Então eu acabei fazendo um pitch como se fosse um Lightning Talk ali por 5 minutos, explicando as funcionalidades novas que eu tinha aprendido. E o rapaz, né, que tava ali, acabou elogiando e eu fui perguntar quem é que o cara era. O cara simplesmente era o gerente do time de desenvolvimento. Então, pra mim, aquilo, eu fiquei nas nuvens, porque acabar recebendo um elogio de uma pessoa que tá num cargo de liderança do time de desenvolvimento do Visual Studio Code, que hoje é o editor favorito que eu utilizo, pra mim foi uma coisa que fez o meu dia, fez o meu mês, é uma coisa que eu vou lembrar pra sempre. E por último, a gente também ficou ali no stand do Angular. A gente acabou indo no stand do Angular por umas 2, 3 vezes e sempre ir lá com várias perguntas pro pessoal e também tentar pegar adesivo, mas adesivo acabava rapidinho de Angular, então a gente tinha que voltar no outro dia. Mas deu também a oportunidade pra gente conversar com o pessoal do time do Angular. Então quem estava lá era a Jules. Jules é uma das gerentes do time de desenvolvimento, então pra mim foi super importante porque é uma figura feminina que eu admiro muito na área, né? É uma desenvolvedora, é uma pessoa técnica que tá ali com a mão na massa, mas ao mesmo tempo tá num cargo de liderança de um dos frameworks mais famosos do mundo. Então pra mim foi muito legal poder conhecer a Jules pessoalmente e poder trocar uma ideia também. E nós conhecemos também o Hans, que é do time do CLI, e ele explicou pra gente também um dos motivos por trás de ter criado o CLI e também as coisas novas que eles querem adicionar. Então, hoje eles utilizam o Webpack, então dá pra você customizar. Explicou pra gente também por que eles não estavam expondo tanto as configurações de customização do Webpack, mas depois da comunidade pedir tanto, eles fizeram o Eject, que eu acabei falando também no vídeo sobre atualizações do Angular 4 e CLI, que tem lá na playlist de Angular, se não me engano é o segundo vídeo. E a gente também teve a oportunidade de conversar com o Rob, que também é do time do Angular, ele também é Developer Advocate, ou seja, ele é evangelista de Angular também lá na Google. E inclusive ele deu 2 palestras. Uma palestra dele foi o motivo da Google ter adotado o TypeScript como linguagem interna de desenvolvimento da própria Google. E a segunda palestra dele foi o uso de Angular, no caso ele utilizou já o Angular 4 com o TypeScript como API de acesso da Microsoft, que foi muito legal. Ele fez um live code, então foi muito bacana poder ver umas dicas e ver eles codificando também projetos Angular ali ao vivo. Eu tive a oportunidade de mostrar para eles também os vídeos aqui do canal, então até pedi dicas para eles também o que eu poderia mostrar a mais para vocês. Então falei que a gente já tinha cobrido a parte de diretivas, componentes, templates, serviços, a gente estava entrando na parte de formulários, a gente já tinha visto a parte de rotas e ia também ver a parte de HTTP. E eu perguntei para eles o que eles consideravam um assunto avançado, e eles recomendaram a parte de guarda de rotas, que a gente já viu também. Recomendaram também a parte de build, posso fazer até alguns vídeos depois para vocês, build com AOT, né, o Ahead of Time Compiler, como configurar isso na última versão do CLI juntamente com o Angular 4 e as vantagens disso também para a gente colocar o projeto em produção. E também a parte de formulários reativos, que é o que nós estamos vendo agora no canal. Então eu vou tentar explorar bem a parte da API dos formulários reativos para vocês terem um conteúdo aí avançado de qualidade também disponível para vocês estudarem. E é claro, uma das perguntas que a gente não poderia deixar de fazer para eles: quais são os futuros planos para o Angular? O que vai sair nas versões do Angular 5, que está prevista para setembro, outubro desse ano, o Angular 6 no ano que vem e etc. Então a resposta foi que a gente pode ficar despreocupado, que a ideia deles agora é focar na parte do desenvolvimento interno do Angular.
otimizando a API, fazendo refactoring, ou seja, melhorando internamente o framework e também melhorar a parte de build. O tamanho do build, né, que é gerado, o tamanho do arquivo que é gerado do Angular 2 para o Angular 4 já teve uma melhoria muito grande, e a ideia é que nas próximas versões o tamanho do JavaScript que é gerado pelo build de produção diminua cada vez mais e também melhore a performance da aplicação. Perguntei também para o Rob o que ele recomendava a aprender depois. Então, digamos que a gente termine o curso de Angular aqui do canal. Qual seria o próximo passo, né? Qual seria o próximo assunto que a gente deveria aprender para se tornar um desenvolvedor, não sênior, né? Mas um desenvolvedor avançado em Angular? E o que ele recomendou foi programação reativa. O próprio Angular internamente, ele utiliza muito de programação reativa. Então a gente tem o pipe async, que eu mostrei para vocês aqui na aula também. A gente tem a parte de roteamento, principalmente quando a gente passa parâmetros, né? Por exemplo, um ID para poder escutar no roteamento, a gente faz um subscribe, que eu mostrei também para vocês na aula. Tem a parte também de serviços, então a gente faz um HTTP, a gente faz um mapeamento, né? Trabalha com observables, trabalha com subscribe, que a gente viu também nas aulas de submit de formulários e também com o web service de autocomplete de CEP nas aulas de formulários. E nós vamos ter um módulo somente para falar sobre isso também. E em relação, eu aproveitei a oportunidade também de falar de programação reativa, perguntei sobre o uso de Redux, que no Angular a biblioteca mais famosa que nós temos é o NGRX, né, o NGRX. E inclusive ele está participando do projeto agora, eles estão simplificando e criando uma plataforma, e ele recomendou o uso não somente para projetos grandes, mas também em projetos pequenos. Ele falou que pode ter partes do projeto em que seja muito útil utilizar. Como sempre que a gente vai começar a estudar uma coisa nova, um paradigma novo, a gente encontra um certo desconforto porque a gente não está acostumado com aquilo, ou seja, é fora da nossa zona de conforto. Mas depois que a gente estuda, passa a entender como funciona, fica mais simples a gente poder utilizar. E é uma coisa que eu tenho gostado muito de utilizar nos projetos, esse NGRX. Não utilizo em todos, somente nos maiores e mais complexos, mas vale a pena. E falando em programação reativa, inclusive eu queria deixar para vocês a dica de um assunto para estudar. Não somente se você trabalha no front-end, mas também no back-end, né? Existem bibliotecas para fazer programação reativa, tanto para Java, PHP, Python, Ruby, C#, enfim. E como também tem para o JavaScript, que é o RxJS, ou seja, RxJS. Então, recomendo que vocês estudem, olhem isso, não somente para Angular, mas se você trabalha com React ou trabalha com Vue ou até mesmo com Angular 1, dá para utilizar a programação reativa com Angular 1. E lembrando que programação reativa não é utilizar React, viu, gente? É igual Java e JavaScript. Reactive e React têm um nome muito parecido, né? Mas não são a mesma coisa. A programação reativa vem do manifesto reativo. Inclusive tem um manifesto reativo em português também. Bem, pessoal, é isso de resumo do evento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Microsoft pela oportunidade. Para mim foi um evento incrível, uma oportunidade incrível. Ter acesso a essas pessoas, né? Por exemplo, ao time do Angular, ao time que desenvolve o TypeScript, ao time que desenvolve o Visual Studio Code, o criador do TypeScript, várias outras pessoas super importantes do mundo de front-end, pessoas que trabalham com Java, pessoas que trabalham com produtos da Microsoft, enfim, foi uma experiência para mim que foi excelente. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade que foi para poder participar desse evento e ter esse acesso a essas pessoas. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi muita coisa, é difícil tentar resumir tudo em um vídeo só. Inclusive o evento já foi há quase um mês e eu ainda estou tentando absorver e colocar em prática tudo que foi aprendido. Então foi muito legal mesmo. Muito obrigada mesmo a toda a equipe da Microsoft que tornou isso possível. É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa espécie de bate-papo um pouco mais informal, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima!